Vamos abrir a escritura em João Evangelho, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de João. Quero ler com os irmãos o versículo 9 e 10. Versículos 9 e 10, assim como o versículo 15 a 18. Todos encontraram? Diz assim o texto: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Versículo 11 também. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Versículo 15 em diante. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Queridos, eu quero essa noite dar continuidade à mensagem do capítulo 5 de João. Semana passada nós falamos da história deste homem, um homem que há 38 anos estava paralítico, estava lá no tanque de Betesda, sempre na expectativa de que aquele dia seria o dia em que ele seria abençoado. E nós tratamos, portanto, da figura, ou das figuras, que é o tanque de Betesda, a festa em Jerusalém, demonstrando a condição humana, a condição trágica da humanidade, porque os homens eles sofrem de doenças, não somente doenças do corpo, mas sobretudo as doenças da alma, as doenças do espírito, as doenças do coração, do problema do pecado, do problema da maldade, do egoísmo, das trevas, que a cada dia nos consome. E nós vimos então como que Cristo ele entra na história exatamente para dizer que a cura e a libertação de tais enfermidades, elas são disponíveis por meio do Evangelho, mas que ela não nos alcança sem que nós sejamos tocados na nossa alma, sobretudo na nossa vontade, e essa nossa vontade seja acionada para desejar a obra de Deus, para desejar a cura de Deus. Me recordo de uma frase que o grande pregador Tozer, certa ocasião, ele menciona em um dos seus livros, quando ele diz que quando você se levantar em direção a Deus, Ele te encontrará na metade do caminho. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que Deus está sempre disposto a nos receber e a nos curar. Agora, é preciso que o homem tenha também essa disposição. Lógico que a própria disposição vem de Deus. Afinal, o que não vem de Deus? Tudo vem de Deus. Mas nós não podemos nos esconder por detrás da doutrina que diz: não, Deus fará, Deus vai fazer tudo, porque tudo vem dele, afinal o homem nada pode fazer, e com isso nós vamos postergando o dia da cura, vamos postergando a nossa oportunidade de experimentarmos efetivamente o poder de Deus, o poder do Evangelho. É certo que nós vamos ver nas Escrituras, nos Evangelhos, quantas vezes nós não vemos ali os homens sofrendo e desejando a cura de Deus? Como era o caso, por exemplo, da mulher que sofria de uma hemorragia, mais conhecida como a mulher hemorrágica, ou a mulher do fluxo de sangue, que depois de ter padecido muito tempo e ter passado na mão de vários médicos sem ter esperança de cura, ela viu de longe uma multidão, ouviu falar que era Jesus que estava caminhando, e a multidão atrás dele, ouviu dizer que Cristo curava, e ela então no seu coração decidiu, dizendo: eu vou lá, eu vou enfrentar toda a dificuldade, e eu vou, se eu pelo menos tocar suas vestes, eu tenho certeza que eu serei curada. E ela tem a disposição de ir,
Não é? Não pense que com isso eu esteja colocando a ação do homem como sendo a mais importante ou como sendo pregando alguma coisa em relação às obras. Temos que tomar muito cuidado com essa interpretação equivocada acerca do que sejam as obras. Tem muita gente que não faz nada nem por si mesmo. Pessoas negligentes, pessoas más, pessoas perversas, incapazes de dar um dinheiro para alguém comprar um pão quando ele tem fome, mas pregando a palavra com toda a avidez, dizendo, não, nós somos salvos é pela fé. Eu pergunto, que fé é essa sua que não te move? Que fé é essa que não muda a sua vida? Essa fé é uma pseudo-fé, é uma falsa fé. Como diria Tiago na sua epístola, quando ele questiona, pode porventura essa tua fé, esse tipo de fé, salvar? Ele não pergunta se a fé de Deus pode salvar, ou pode porventura a fé salvar? Não é esse o questionamento, pode porventura essa fé, essa aí, tua, que você diz que tem, salvar alguém? Então o fato é que nós vimos como que é preciso, quando Cristo diz para aquele paralítico, queres ser curado? Ele traz todas as suas desculpas, entretanto, Cristo pergunta novamente, você quer ser curado? Então, levanta-te. Cristo não tem o trabalho de pegar na sua mão e puxá-lo à força. Você quer ser curado? Levanta-te e anda. Pronto. E agora o homem tem que começar a se mover e a agir em conformidade com a palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é dita, não a sua palavra, nem a minha palavra, não estou falando de confissão positiva, me refiro toda vez que a palavra de Deus ela é dita, ela deve então ser ouvida, compreendida, deve ser crida e deve gerar em nós uma ação. Toda vez. Se você ouve a palavra de Deus e ela não gera em você uma ação, tem algum problema. Ou o que você ouviu não é a palavra de Deus, ou se o que você ouviu é a palavra de Deus, então você não a ouviu com fé, e por isso não vai ter ação alguma, ou seja, tem um problema em algum lugar. A palavra de Deus ela é criadora, ela gera, ela é viva. Portanto, o homem aqui do capítulo 5, ele ouviu a voz, ele compreendeu a palavra de Deus, ele creu na palavra de Deus e ele agiu em conformidade com a palavra de Deus. E quando se age em conformidade com a palavra de Deus, não tem como dar erradas coisas. Não tem. Porque é a palavra de Deus, daquele que não mente e cuja palavra é em si mesma o próprio poder de Deus para trazer à existência as coisas que não existem. Mas há um problema em tudo isso, porque nós estamos falando da questão orgânica da fé, a questão orgânica do evangelho, da palavra de Deus, mas há um inimigo de tudo isso. O inimigo da verdadeira fé, o inimigo do evangelho, o maior inimigo do evangelho, o inimigo da cura, da transformação, da mudança. Talvez você esteja dizendo, infelizmente eu estou na minha religião, estou no meu tanque de Betesda há 38 anos, a semelhança desse homem, ou estou há 40 anos, ou estou há 30 anos, há tanto tempo. E as águas não se movem. Será porventura que nós não estamos aliados ao grande inimigo da palavra de Deus, ao grande inimigo da fé orgânica, da palavra orgânica, da palavra viva? Pastor, mas que inimigo seria esse? O inimigo da fé verdadeira, da palavra genuína de Deus, o inimigo da ação divina, que muitas vezes nos leva a não experimentar aquilo que podíamos experimentar. E esse inimigo se chama religiosidade. Eu poderia dizer até a palavra religião, mas a palavra religião em si mesma, destituída de qualquer significado cultural, sociológico, pragmático, significa em latim religar, da ideia de reconciliação. Então, nesse sentido, a palavra está correta naquilo que ela pretende inicialmente dizer. O problema é que essa palavra ela veio depois a significar os muitos ismos
que foram surgindo ao longo da história. Cristianismo, budismo, tudo tem um ismo no final. Espiritismo, todos os ismos são construções humanas e meramente humanas para tentar levar o homem a alcançar aquilo que o ismo não pode dar. Nenhum ismo pode dar. Pastor, mas é porque aquele ismo me parece muito bom, as proposições parecem boas. Mas aí é onde está o grande problema dos ismos, das religiões, dos sistemas, por melhores que sejam, é que esses sistemas eles conduzem as pessoas a um relacionamento com Deus na base única e exclusivamente de métodos. Eles te dão fórmulas. Vão dizer, olha, você precisa meditar. Toda boa religião vai ter a meditação, a oração, o jejum. Mas Jesus não orava? Jesus não meditava? Eu diria, não segundo o conceito dos ismos. Absolutamente. Para Jesus orar, era o respirar da sua alma, o respirar do seu corpo. Era a coisa mais natural para Jesus, era orar. E a coisa mais antinatural para um cristão é orar. Ele o faz por vários motivos que o levam a fazê-lo, mas não pela razão que se deve fazer. Ora, porque precisa de alguma bênção. Então, se é dito que eu tenho que orar para ganhar alguma coisa, para pedir alguma coisa, então vamos orar. Ou então, se eu não orar, eu não sou um cristão fervoroso, vou cair em tentação. Se eu não orar, vai acontecer isso ou aquilo outro, então nós temos que orar. E toda vez que você fala, nós temos, você está dentro de uma perspectiva de um ismo que te apresenta um manual de instrução de vida religiosa, que te dá ali as fórmulas, os ritos, os métodos, e diz que por meio de tudo aquilo você vai alcançar isso ou aquilo outro. E não é verdade. Toda vez que você procurar desenvolver um relacionamento com Deus, que não tenham as bases, não estejam nas bases corretas, que não parta de um princípio fundamental correto, que não parta do coração, do ser, certamente será frustrada aquela tentativa, por mais que ela seja justificável. Porque todos vão dizer que a oração e o jejum justificam uma vida cristã adequada, e eu digo que não. Porque o que eu tenho visto é que cristãos que mais oram e mais jejuam são os piores. Piores, eu me refiro à perspectiva da vida prática e não da vestimenta com que a religião veste tais pessoas. Os religiosos, quando olham para um outro religioso, elogiam o fato de ele estar naquela condição. Dentes sem escovar, cabelos desgrenhados, porque está jejuando. Não pode nem escovar o dente, porque ele vai engolir um pouquinho d'água e vai quebrar o jejum. Aí fica lá com a cara, né, de piedade. Para que todo mundo possa aplaudi-lo. Mas o fato é que a oração e o jejum não são regras, não são métodos. A oração e o jejum são atitudes de uma alma que depende de Deus e sabe que depende de Deus. E quanto mais aflita a alma, não aflita porque quer um objeto, alguma coisa, mas aflita na sua própria existência, porque quer conhecer melhor a Deus e busca uma vida diferente, um pensar diferente, um viver diferente. Quanto mais aflita essa alma, mais ela ora e mais ela jejua. O problema é que as religiões vão apresentar as regras e os métodos. E aqui no capítulo 5 nós temos claramente como isso aconteceu. Imagine só, aquele homem há 38 anos paralítico. Pense comigo por um momento. 38 anos. Puxa vida, de repente lá vem um homem carregando a cama na cabeça. Ou que seja, a esteira nas costas. Agora ele vinha saudável, caminhando, pulando.
Aí vem os líderes religiosos. Peraí, para um pouquinho, para, alto lá. O que você faz carregando esta esteira? Porventura, você não sabe que não é lícito fazer isso em dia de sábado? O sábado do Senhor teu Deus. Nunca lestes das Escrituras, em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 3 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E abençoou esse dia e o santificou e o separou. Por isso não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem forasteiro algum que está dentro das tuas portas. Você nunca leu nas Escrituras? Moisés, o nosso legislador, que recebeu todas as regras, todos os mandamentos, todos os estatutos, e nos legou a nós, geração eleita, povo de Deus, povo escolhido, filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, e não gentios como os demais homens. E aí o homem falou: não sei. Eu era paralítico, não sei se vocês sabem, né? Talvez vocês nunca perceberam que eu era um paralítico. Porque a religião não consegue perceber essas coisas. Mas o fato é que um homem me apareceu e ele me curou, né? Eu agora estou curado. Não sei se hoje é sábado, se é quarta, se é domingo. Eu sei que eu estou curado. E o mesmo que me curou me ordenou que eu carregasse o meu leito. E olha a sabedoria deste homem quando ele diz: o mesmo que me curou, ele tem autoridade para me ordenar a fazer o que ele quiser que eu faça, porque ele tem o poder sobre a enfermidade, ele tem o poder sobrenatural, Deus é com ele, e ele me ordenou que eu fizesse isso. E aí começa um grande problema, uma grande discussão em torno desse fato. Mais tarde, quando o homem viu Jesus, ele correu para os líderes religiosos. E agora não entendo o porquê dessa reação do paralítico curado. Pois é, você estava procurando aquele lá, né? Delatou o próprio Cristo. Se bem que não precisava delatá-lo, porque ele não fez nada de errado. Mas o fato é que agora os líderes religiosos vão buscar a Cristo e dizer: com que autoridade você faz isso? Você, além de transgressor do sábado, você ainda se diz filho de Deus. E aí Jesus tem que explicar para eles, esses judeus, esses líderes, algumas coisas que talvez até hoje nós mesmos também não compreendemos. Imagine só, para os judeus, eles entendiam que a vida religiosa, correta, adequada, era aquela que, dentre outras coisas, incluía também a guarda de um dia da semana. Eles achavam, não, se você lê em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, você vai encontrar claramente como Moisés nos diz: havendo o Senhor Deus concluído toda a obra que havia feito no dia 7º, o próprio Deus descansou de toda a obra que havia feito, e Deus então santificou esse dia, e abençoou esse dia, e separou esse dia, e portanto desde então, os homens são convidados a todo sábado guardar aquele dia, no sentido de não fazer nenhum trabalho, nenhuma obra, nada que possa ser em benefício próprio, a favor de si mesmo, senão que você tem que consagrar aquele dia para Deus. Aí você vai para dentro da capela, da sinagoga, sei lá de onde é que é, e fica lá no sábado, cantando para Deus os hinos, o Halel, com a harpa cristã, com o cantor cristão, com o inário, com o que quer que seja, cantai ao Senhor. Eu sei que agora as pessoas estão dizendo: Jesus está feliz, Deus está alegre, porque nesse dia nós não trabalhamos. Olha como que a religião estabelece regras que são meramente teóricas, ainda que tenha um bom raciocínio por detrás. Qual que é o raciocínio? Não, se Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º ele descansou, e separou esse dia, então quando nós guardamos o dia de sábado, assim como ele o fez, nós estamos dizendo: ele é o Criador. O argumento é bom, ou não é bom? Argumento bonito. Nós estamos dizendo que
Assim como ele descansou da obra de criação, nós também descansamos pelo reconhecimento que nós temos de que ele é o Deus Criador. O problema é que não está simplesmente nesse raciocínio, mas é quando esse dia, o problema é quando aquela prática, aquele rito, se torna o objeto final da sua fé. Quando você transforma aquilo como uma arma para matar o outro, para destruir o outro, ou para mantê-lo no seu cativeiro. Porque esses homens do capítulo 5 de João, esses líderes, é como que ele dissesse: olha, eu não quero saber se você está curado, se você foi curado. O que importa para nós não é a sua cura, mas é o dia do sábado, que você está transgredindo. Antes esse Jesus não tivesse te curado, e você permanecesse paralítico, não importa, mas o dia de sábado não pode ser tocado. O dia não pode ser tocado. Jesus, no Evangelho, várias vezes ele falou acerca desse assunto. Num desses, em que Cristo diz isso, ele fala: olha, vocês têm que entender algo. Palavras tão simples, mas tão difíceis de entrar na cabeça de alguém que serve a Deus mediante coisas. Jesus disse: olha, o sábado, ele não foi feito, melhor, o homem não foi feito por causa do sábado. Em outras palavras, não pensem vocês que o homem foi feito para servir ao sábado, ou que o homem existe em função do sábado. Não, é o contrário, é o oposto. É o sábado que foi feito para o homem. Então não pode inverter essa situação. E eu quero trazer para vocês hoje, então, algum entendimento acerca do sábado. Porque a despeito de quanto eu argumente aqui a favor do que eu estou dizendo, é certo que alguém vai ouvir essa mensagem e vai dizer: esse pastor está louco. Esse pastor, ele tem problemas gravíssimos de teologia, de compreensão teológica. Quando a pessoa diz isso, eu chego, me dá um arrepio na minha coluna. Porque logo eu já sei o que ele quer dizer. Quando ele diz, tem problemas profundos teológicos, ele já vai defender um sistema doutrinário correto. E aí eu fico pensando, por causa de sistemas doutrinários corretos, é que muitas pessoas morreram queimadas, degoladas, assassinadas, humilhadas, em defesa de um sistema, como se Deus tivesse algum sistema filosófico e dissesse: vocês são os guardiães desse meu sistema. Pastor, Deus não tem, não. E a verdade é o próprio Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu vim para que vocês tenham vida. Eu não vim agregar mais peso e mais mandamentos, além dos 613 que vocês já possuem. Porque os desdobramentos da lei de Moisés chegou a 613 mandamentos. Imagina só. Só do sábado tinha uma pancada. O indivíduo de sábado, ele não podia caminhar mais do que 1000 metros. Então, ele tinha que andar contabilizando. Opa, parou, já deu. Senta aí e aguarda o pôr do sol. Porque Deus não se agrada que você dê um passo a mais. Por isso que hoje você vê os cristãos que deveriam, diante de todo mundo, em razão da fé em Cristo Jesus, demonstrar uma mudança de vida, pelo menos no que diz respeito aos relacionamentos entre os iguais, cristão com cristão. Não, cada um tem a sua bandeira. Essa aqui é a igreja em que as mulheres sentam de um lado e os homens sentam de outro. Olha a pureza dessa igreja. Nós somos uma igreja pura, e de tão pura não podemos permitir que o homem se assente do lado da mulher. Olha que santidade. Por isso que Deus usa essa igreja. Por isso nós somos a igreja verdadeira. E olhem então para as mulheres, todas de um lado só, todas cabeça baixa e um véu sobre a cabeça.
É muita santidade. Por isso Deus nos ama, por isso nós somos o povo eleito. Entenderam? Aí vem um outro grupo. Não, vocês estão errados, nós é que estamos corretos. Por que nós temos uma dieta de acordo com a vontade de Deus? Aqui não se come porco, carne de porco, nem peixe de couro. Aqui não se usa vinagre para temperar o alface. Aqui não tomamos café preto, tem que tomar cevada. Não tomamos Coca-Cola. Veja que santidade. Um povo cujo corpo pertence a Deus, e então eles não podem contaminar o corpo com qualquer alimento que possa torná-lo imundo. Nunca ouviram as palavras de Cristo que diz: o que entra no homem não pode contaminá-lo. Não que se você tomar um copo de veneno não vai morrer, vai. Ele quer dizer que o problema do homem não é a comida e não é a bebida. O problema do homem está dentro dele. O mal reside no coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios. E vai falando tantas coisas. Jesus foi claro, mas não, as pessoas têm um sistema de coisas. Cada igreja se gloria. A nossa igreja é verdadeira porque aqui nós somos pentecostais. Nós falamos em língua. Labachurianda, cantas, manaia. Então, quando nós falamos em língua, nós somos o povo verdadeiro. Cheio do poder de Deus. É muito poder. E eu pergunto, cadê o poder? Você não está vendo, não? O poder de Deus é para derrubar o povo no chão com as pernas para cima? Para colar o outro na parede? Ficar a unção da cola? Não sai daqui. A unção do riso, ficar dando gaitada e rindo do outro? A unção do leão no telefone, da panela de pressão, do prego. São igreja verdadeira por causa disso. Jesus disse, Paulo viria dizer, o fruto, olha, o fruto, não teria palavra melhor para ele colocar aqui, o fruto do Espírito, algo que é gerado organicamente e vem a nascer, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A evidência do Espírito é a manifestação do Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Mas não, eu era criança, a gente ia para o monte orar. Criança, eu tinha entre meus 10 e 12 anos de idade. E eu era pequeno, lógico, né? Essa idade. E a gente ia orar no monte. Às vezes iam uns 7, 8 rapazes dentro de um Fusca. Fora o motorista, né? O motorista era o pastor Gilberto. Fusca amarelinho que ele tinha. Nós íamos para o monte. O monte é uma chácara. Não necessariamente um monte, mas se é uma chácara, diz monte, porque lá é o lugar onde ora. A gente ia, o carro balançava, a gente ia falando em língua e pulando, da saída de casa até lá. Mas para poder falar as línguas, não era começando a falar em línguas como o Alan faz, não. Viu? Como é que tinha que fazer? Tinha que cantar alguns corinhos de fogo para poder a gente chegar no ponto certo. Um dos corinhos que mais pegava fogo dizia assim: vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 acerca-te de mim, apodera-te, né? Apodera-te de todo o meu ser. Aí ia emendando. E aí nós íamos entrando num êxtase. Pessoas mais emotivas como eu sou extremamente emotivo, não parece, mas sou. Rapidinho entra em transe, é coisa rápida. Não chega a acabar o corinho.
Já está transbordando. Já tem outro. Eu imagino, é só uma questão da minha cabeça. Olhando para o Israel, eu acho que ali não cai não, não faz nada não. Faria? Difícil, porque a natureza é outra, é mais tranquila. Manolinha devia rodar igual uma baiana. Porque do jeito que ela é. A Nolinha tá parada, tá assim, ó. Não aguenta, ela não aguenta. A Rosilene também ia entrar com facilidade no negócio. Já o Juraci ia ficar de longe só olhando. Querendo, mas desconfiado. Querendo por causa da fé, que acredita. Desconfiado porque a natureza dele não permite muita coisa. Nesse sentido. Enfim, cada grupo com o seu sistema doutrinário. Aí vem outro. E aí esse outro sistema doutrinário vai dizer, não, nós somos os eleitos de Deus. Infelizmente, não é coisa da nossa cabeça. Pode ler na Escritura, em Romanos capítulo 9, 10 e 11. O fato é que nós somos aqueles a quem Deus decidiu salvar da sua soberania. E os demais, infelizmente, nós não podemos fazer muita coisa. Vão todos para o lago de fogo. Aí faz um sistema doutrinário calvinista e vai provar por A mais B, usa na Escritura para dizer que Deus vai lançar de 7 bilhões de habitantes atuais sobre a terra, Deus vai salvar apenas 6, que são eles. E todos os restantes, os 6 bilhões, 994 milhões de pessoas, todas no lago de fogo, Deus só amou essas 6 e Cristo só morreu por essas 6 pessoas. Jesus morreu só por 6 pessoas. Vocês se deram mal, não faz parte dos 6. E que culpa eu tenho eu? Se você nasceu do lado errado do mundo. O lado errado do mundo é o hemisfério oriental. É problema seu, nasceu no tempo errado, no lugar errado. Deus não tem nada a ver com isso. Agora eu nasci no lugar certo, no tempo certo. E portanto eu sou salvo, você é perdido. Sistemas doutrinários. Pastor, mas em alguma coisa dessas aí não tem nenhuma verdade? Deve haver alguma verdade teórica. Porque a verdade, enquanto verdade, ela não pode ser simplesmente escrita. A verdade não é simplesmente um conceito. A verdade não é um dogma. A verdade, ela não é um livro. A verdade não é caneta, tinta e papel. A verdade é uma pessoa viva. E o único que é a verdade é Ele. No caso, nós temos que tomar as Escrituras. Eu dizia ontem no estudo bíblico, lá na casa do irmão Ubianou, e eu dizia, olha, um grupo de irmãos novos assim, outros irmãos que não são daqui, mas que nós vamos ter esse contato agora, estudando a Escritura. E eu dizia, olha, temos que tomar cuidado como nós tomamos as Escrituras, como nós pegamos as Escrituras. Porque se você tomá-la com um propósito errado, ou tomá-la como se ela fosse alguma coisa além do que ela é, para a qual Deus nos deu, nós vamos criar os grandes monstros e as grandes heresias a partir da própria Escritura. Então, a maneira de se fazer é tomando João, Evangelho, capítulo 5, versículo 39 e 40, quando o próprio Cristo diz para os líderes religiosos, olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam que nelas há a vida eterna. Só que vocês não sabem de uma coisa, que elas são um testemunho de mim. Eu sou a pessoa, eu sou a verdade. Eu não sou uma doutrina, eu sou o verbo. Eu sou o Criador. Todas as coisas foram feitas por meu intermédio, e sem mim nada do que foi feito se fez. E tudo se cria, e tudo se recria, tudo se alimenta, se sustenta, se reproduz e continua. E é belo e é maravilhoso, porque eu faço todas essas coisas. Agora, as Escrituras, ele é um testemunho de mim. E vocês, entretanto, não querem vir a mim para ter vida. Vocês querem ficar com o livro debaixo do braço. Coloca ele debaixo do braço. Fica aí com ele aí, ó. Levando para cima e para baixo. Leva. Pastor, mas são as Escrituras. Sim.
Mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que toma e ocupa o lugar da verdade orgânica que é Deus, se torna um inimigo de Deus. Mesmo as Escrituras. Porque afinal, os judeus, eles mataram o Cristo de Deus invocando as Escrituras. Citando o texto das Escrituras. E observe aqui no próprio texto de João, capítulo 5, está aqui, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, como também se fazia igual ao Deus, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, eles deixaram de reconhecer em Cristo o próprio Deus encarnado, em função de quê? Das Escrituras. Como é que eles pensavam? Não, este homem não pode ser Deus. Quer ver uma coisa? Por que ele não pode ser Deus? Mas ele faz milagre, ele faz prodígio. Este homem é um homem doce, não tem palavras na sua boca, nenhum dolo, nada que fira, nada. Esse homem só apenas ama, ele entrega a sua vida para o bem dos outros. Não, mas isso não importa. Não importa, não olhe para as pessoas. Olha que a aparência engana. Olhe para a Escritura, vamos ver aqui, vamos medi-lo. Este homem mandou o paralítico carregar o leite de sábado, mandou. Não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. Viu, Josué? Não pode. Só uma perguntinha, alguém já fez isso alguma vez? Aqui? Pegou a Escritura, mediu a pessoa, não pode ser de Deus. E citou a referência. Alguém já fez isso aqui alguma vez? Pois os fariseus também fizeram com Cristo. Pastor, mas eu tenho que entender então. Afinal, não está em Gênesis capítulo 2, que o próprio Deus foi que estabeleceu o sábado, não está dito? Sim. Também Moisés não vai ensinar isso lá em Levítico, lá em Êxodo capítulo 16, depois no capítulo 20. E depois em todo o Antigo Testamento não vai estar lá o sábado. Até mesmo depois do período pós-exílico. Em Neemias e Esdras, lá está o sábado lá. Aí veio Cristo, o próprio Cristo, segundo o seu costume, a pregar dia de sábado na sinagoga. Depois vem Paulo, dos apóstolos, ele todos os sábados ia à sinagoga discutir com os judeus, até chegar em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que diz João, lá no final do primeiro século, eu estava em espírito no dia do Senhor. Olha o sábado de novo aí. Como é que você pode relativizar as Escrituras desse modo? Se a Bíblia ensina claramente acerca do sábado, com que autoridade o bispo Alexandre fala que o sábado é apenas um método. Aí está a grande questão. A Escritura é um livro de natureza humana. Não escandalize com isso. Porque não é um livro que foi escrito na gráfica do céu. Ou foi? Lá no céu tem papel, tinta, gráfica. Por que tem uma natureza humana? Ora, porque uma vez que Deus conferiu a homens esse dever de escrever alguma coisa acerca dele, essa revelação passa pelo homem, ou não passa pelo homem? E o homem na história não é o mesmo sempre. Então esse livro ele tem uma carga de humanidade dentro dele. E até mesmo quando se fala de Deus, se usa uma língua antropomórfica. Ou uma linguagem antropomórfica, melhor dizendo. O que quer dizer uma linguagem antropomórfica? É uma linguagem que, ao se referir a Deus e às coisas referentes a Deus, serão postas numa linguagem de homem, numa forma humana, para que o humano possa minimamente compreender alguma coisa. É lógico que Deus é espírito. Jesus falou, Deus é espírito. Sim ou não? Agora imagine só. Lá em Êxodo vai dizer que Moisés viu as costas de Deus. Não diz? Sim ou não? Aí eu pergunto, como é que Moisés pode ver as costas de Deus? Quer ver uma coisa? Você imagine, deixa eu ver como eu posso ilustrar isso aqui.
Esse desenho aqui, ó. Daí vocês conseguem ver nitidamente tudo, não? O desenho, as letras, certo? Mas imagine que você fosse tão reduzido, do tamanho de uma formiga, e você estivesse bem aqui, ó, na frente. Você viria o quê? Desse painel. Tem como você ter noção se o que você está vendo aqui é costa ou é frente? Tem como ver? De que tamanho é Deus? Deus, pela sua onipresença, nós só podemos dizer que Ele é infinito. Do contrário, não seria onipresente. Como é que Moisés viu as costas de Deus? Mas a Bíblia diz que ele viu. Eu não estou dizendo que a Bíblia não diz, estou dizendo que não tem como ele ver. Até porque a própria Escritura vai declarar em outros lugares que ninguém jamais viu a Deus, nem é capaz de vê-lo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Mas por que diz lá em Êxodo que ele viu? Por causa da linguagem antropomórfica. Por isso que quando Isaías viu a Deus, ele o viu assentado num alto e sublime trono. E eu não consigo ver Deus ou imaginar Deus assentado, tampouco em pé. Porque a mente humana não é capaz de traçar, né, os contornos de Deus, uma vez que Ele é Espírito, que Ele é onipresente, que Ele é eterno, e que Ele é imanente a todas as coisas e a elas transcendente. Por isso Ele é Deus. Então, com respeito ao sábado, também ocorre dessa maneira. O sábado está nas Escrituras, o dia do sábado estabelecido, como uma forma de Deus nos ensinar algo muito grande e muito precioso e muito orgânico e muito maravilhoso quando entendido na sua íntima essência. Enquanto você está preocupado que hoje é domingo e você então começa a semana já com vista, já chegar no sábado e fazer alguma coisa naquele dia, o sábado bíblico, ele tem outro significado, além de um dia da semana. Tanto é verdade que quando os fariseus e escribas disseram, como pode você transgredir o sábado? Olha a resposta de Cristo. Vocês estão muito enganados com a história. Como é que você diz que eu estou transgredindo o sábado? Qual o argumento deles? Traz lá, fulano de tal, a Bíblia para Jesus ler. Aí trouxeram, está aqui, ó, Jesus, leia aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Jesus leu, o que está dizendo aqui? Que Deus, tendo acabado, descansou de sua obra. Está vendo? Deus descansou. Agora vamos para Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Está lá o quarto mandamento. Não farás nenhum trabalho, nem tudo em teu filho e tal. Jesus olhou aquilo lá. Agora você imagina se Jesus estivesse agora interessado naquele sistema doutrinário. Imagine só. O que queria fazer? É verdade. Vocês me perdoem então, porque eu errei. Eu não tinha atentado, que hoje era sábado, acabei fazendo uma bobagem. Mas não, olha a resposta de Cristo. Vocês sabiam que o meu pai trabalha até agora? Até agora, quer dizer, desde sempre meu pai tem trabalhado. Vocês estão todos aí descansando no sábado, e meu pai trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Não tem descanso, meu pai não tem descanso. Vocês estão apregoando um descanso que não existe para o meu pai. Aí é para deixar qualquer judeu doido, porque está escrito, eu creio na Bíblia, eu creio na Escritura. A Escritura é a palavra de Deus, é infalível, não pode errar. Aí vem Jesus dizendo que o pai está trabalhando dia de sábado. Aí eu pergunto, gente, quem está certo? A Escritura, na mão dos escribas e fariseus, dizia, o pai está descansando. Jesus fala, não, meu pai não está descansando. Ele está trabalhando. E eu também estou trabalhando. E agora, como é que você fica? Você é um leigo, ouvindo Jesus discutir com um ancião. Um jovem de 32 anos de idade, 31 anos de idade, 33 anos de idade, talvez, com um velho de 79 anos de igreja.
de escola dominical, de curso querigma. O homem está morrendo de tanto ler a Bíblia. Do seu lado, um escriba. Sabe o que é o escriba? É aquele que que registra os textos sagrados. É o próprio que faz as cópias da Bíblia. É o intérprete, ó, da lei. Ele sabe, ele interpreta. Como é que você fica diante disso? Jesus, e aí? Como é que é a história? Meu pai está trabalhando. Está descansando, trabalhando e muito. E aqui? Não, o pai está descansando. Como é que fica diante de uma situação como essa? Aí nós temos que entender o que Cristo está dizendo. E aí eu começo a descrever aqui alguns pontos. Não vou me alongar muito em razão do horário. Mas veja. Quando você lê Gênesis, você tem que ler entendendo cada momento e cada aspecto. Havendo o Senhor Deus em 6 dias, restaurado os céus e a terra, disse que Deus descansou no dia 7º. Primeiro, Deus se cansa. Deus se cansa. Por que é dito que ele descansou? Esse descanso deve ter um outro significado, que vai além do cansaço físico ou de um descanso físico. A palavra descanso ali quer dizer que Deus olhou e quando disse que Deus viu que tudo era muito bom, Deus teve o quê? Prazer. O sábado, ele acontece para Deus todas as vezes que a obra que ele está realizando se consuma. A cada vez que Deus consome, como é que é? Consome. Me ajuda aí. De consumar. Consuma. A cada vez que ele consuma. Vocês entenderam? Entenderam? A cada vez que ele acaba uma etapa. A cada vez que ele acaba, que ele conclui. Se está encerrado, ele descansa. Olhem para mim, por gentileza, um momento. Como é que estava a condição da terra antes desse sábado do 7º dia, em Gênesis capítulo 2. Basta você ler lá, ó. A terra, porém, estava sem forma vazia, estava cheia de trevas, e as águas do abismo cobriam a terra, e lá estava o Espírito de Deus santificando, e portanto trabalhando numa obra de santificação, aguardando o momento que o Pai começaria a trazer a ordem àquele caos. Aí veio o Pai, começou a trazer ordem, o Pai, a palavra, o Espírito, todo mundo. De repente, aquilo que outrora era um caos, transformou-se num cosmo. Perfeita ordem, beleza, equilíbrio, vida, tudo perfeito. Aí Deus falou assim, é isso que eu quero. É isso aqui que eu quero. Deus é o Criador. Deus é o Pai. E como tal, Ele quer ver a sua própria vida exuberante, trazendo beleza àquilo que ele trouxe à existência e não caos. Então, quando as coisas que Deus criou estão gozando de perfeita harmonia com o próprio Criador, Deus tem descanso, ele tem prazer naquilo que ele fez. Por isso ele descansou. Ocorre que no capítulo 3, começa já da seguinte maneira: mas a serpente. Capítulo 3, versículo 1. Mas, aí você volta. Viu Deus que tudo era muito bom, e então o Senhor Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Glória a Deus. A partir de agora, daqui para frente, a vida seria um eterno sábado, um eterno descanso, um eterno gozo, um eterno prazer. Mas, aí tem um mais para atrapalhar. Esse mais vem para... A serpente entra em cena, o diabo, e aquilo que era tão belo, termina o capítulo 3 de Gênesis. O homem, agora errante, numa terra inóspita, salgada, com frio,
com fome, tendo que arar a terra, e agora a terra vai produzir com dificuldade, depois de muito trabalho, de muito suor, e a terra produzirá espinhos e abrolhos, e toda sorte de maldição, em consequência do pecado, da serpente que agora domina e governa o coração e a mente do homem. Deus tem como olhar para isso e descansar. Como pode Deus descansar? Quando o homem está sofrendo, angustiado, desgraçado. Aí Deus começa a trabalhar de novo. Acabou de dizer que tudo era muito bom, com a queda Deus retoma a sua obra, a obra de restaurar. Se a obra da recriação, lá em Gênesis, capítulo 2, capítulo 1 e 2, se Moisés diz tipologicamente que durou 6 dias, eu digo que nós já estamos, desde a queda do homem até hoje, Deus restaurando, restaurando e restaurando. Pastor, não vejo nada restaurado. Está tudo ruim. É porque ele começa sempre pelo espírito humano, pela alma. Somente quando a alma, o ser interior, o homem interior do homem, ele chegar a uma salvação plena, é que essa própria salvação se manifestará também no seu corpo e nas coisas criadas externamente. Por isso que a Bíblia vai dizer que a própria criação até hoje geme e suporta angústias até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. E agora então está lá Jesus. Ele veio, o próprio Filho de Deus, encarnou-se, o Cristo de Deus. Aí ele está lá, meu pai está trabalhando até então, e eu estou também nessa obra com ele, para isso eu vim à terra, para trabalhar, para poder libertar almas, tirar o homem do cativeiro maligno e transportá-lo para o reino do reino do Pai, no caso o reino do Filho. Imagine agora, quando Cristo entra naquele tanque em Betesda, naquele dia de sábado, ele não está pensando em que dia da semana é aquele. Ele está pensando, aqui tem uma pessoa que está sofrendo os efeitos da queda. Não era para essa pessoa estar assim se não houvesse a queda. Se não houvesse a queda, este homem estaria descansando no sabate de Deus. Ele teria descanso. O sábado lhe seria não um dia a ser observado, seria uma experiência interior profunda de verdadeiro descanso. O problema é que não há sábado enquanto descanso, enquanto o pecado estiver assolando a humanidade. Porque o descanso não é porque você carregou um dia todinho cimento nas costas, você puxou um caminhão de areia para dentro de casa. Não é esse o problema do homem, senão que é o problema do cansaço, da alma, do espírito. Jesus olhando para as pessoas, e olha aqui o capítulo 11 de Mateus, em que estão essas palavras que eu direi agora, elas são colocadas exatamente como para introduzir o capítulo 12 de Mateus, que vai falar exatamente acerca do sábado. Quando os discípulos de Cristo colhem espigas em dia de sábado. É nessa circunstância em que se fala do tal dia, sábado da semana, que Cristo diz assim, olha, vinde a mim. Olha as palavras de Cristo. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Vocês estão com fardos sobre as costas. Vocês estão cansados de puxar esse fardo, de puxar esse jugo. A alma está aflita e, sobretudo, angustiada porque ela não dá conta desses fardos. Os fardos que diz Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30,
é o jugo e o fardo da lei, das exigências, que são feitas sob a ameaça de que você pode queimar no caldeirão do demônio por toda a eternidade, se não cumprir a risca com tudo. Aí não basta o peso do pecado sobre o indivíduo, ele vai carregar o fardo da lei. E sempre vai ter um olheiro em cima dele, para saber se está tudo certinho, se não tem nada errado. E a pessoa cansada, você fala, não, faz o seguinte, larga esse fardo aí. Deixa esse fardo, vem para mim, porque eu quero aliviar você desse fardo, desse peso, desse jugo, e eu quero trazer descanso, eu quero trazer um shabat para a sua vida, um descanso para a sua vida. Se o sábado for um mero dia da semana, e o Eterno estiver preocupado com esse dia da semana, aquele que é atemporal, aquele que um dia como 1000 anos, menos como um dia, estiver preocupado com um dia de 24 horas, está difícil. O sábado está ali para sinalizar, porque Deus completou a sua obra lá no 7º dia, então entrou o descanso de Deus. Mas vindo a queda, interrompeu-se o descanso de Deus. Segue agora um tempo longo de sofrimento da parte da humanidade, um tempo de um caos imensurável, de angústias, de perplexidades. E o Pai, então, entra para o campo de trabalho para redimir essa humanidade. Por isso que quando nós encontramos o sábado também lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 12 em diante, Moisés vai justificar dizendo, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, não trabalharás, porque um dia vocês foram escravos no Egito. Olha como a Escritura, ela sinaliza esse sinal que está ali piscando, pulsando, que passa despercebido, é a revelação da verdade. A pessoa deixa de ver o significado para se apegar à forma do dia. Olha, esse sábado está sendo colocado aqui, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12, 13 e 14, para que vocês, ao ver esse dia, se lembrem de uma realidade espiritual. Vocês eram escravos, e Deus libertou vocês, agora são livres. Vocês não estão mais escravizados, não estão cansados do trabalho forçado. Essa redenção, portanto, traz um descanso, que aqui, nos livros e nos textos, e no tempo dos rudimentos, será representado pelo um dia da semana. Representado. Por isso, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, assim como é dito que, havendo Deus terminado toda a sua obra no dia 7º, quando Cristo, então, concluiu a obra de redenção, diz a Escritura que ele declarou ao Pai, dizendo, Pai, está tudo feito, está tudo consumado. E aí, ele, depois de ressuscitado, ascende aos céus, e diz a Escritura, ele se assenta à direita do Pai. Aí você fica pensando lá sentado, né? O dia todinho sentado. Não é isso. Assentado também, uma linguagem antropomórfica quer dizer que ele não há mais trabalho de redenção a ser feito. Já está feito, tudo foi feito na obra de redenção. Lógico que ainda há algo a ser feito em nós, mas quanto à obra que ele realizou, nada mais resta fazer, está tudo consumado. Por isso Cristo entra no descanso sabático, tão logo ele ressuscita. E agora ele diz, e quem crer em mim, quem crê nas minhas palavras, quem crê no Evangelho, quem crê no meu nome, entra também no descanso de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 5 diz isso. Versículo 3, 4, 5. Aquele que crê no Evangelho, ele descansa das suas obras, como Deus descansou das dele lá em Gênesis capítulo 2. Ou seja, há um descanso sabático. Quando a alma
encontra refúgio em Deus. Entenderam? Só que essa obra que ainda está sendo feita em nós, ela também vai ter uma consumação. E quando, portanto, ela se consumar, então vai entrar o milênio. E esse milênio, o que é? Senão o descanso de Deus e dos homens. Quando Ele restaurar todas as coisas. Aí vai ter um outro tipo de descanso, ou um descanso que vai ganhando cada vez mais uma dimensão maior, até que todos nós entremos na eternidade. E aí será o grande sábado eterno, que nunca vai se acabar. Agora, ao contrário desse entendimento, dessa verdade, quando se faz exatamente uma leitura contrária a isso que estamos fazendo, aí os homens se tornam maus em nome de Deus. Imaginem vocês que uma mãe, ou melhor, que uma jovem, pense você, vivendo um drama. Um drama em razão da pressão de um pai e de uma mãe sobre ela, ameaçando com palavras, e mesmo, muitas vezes, com agressão física, em nome de Deus. Nós fazemos isso porque amamos você. E porque estamos a favor da verdade de Deus aqui. Eu pergunto como? Como é que você agride uma pessoa? Como é que você bate numa pessoa? Como é que você esculhamba uma pessoa? Como é que você xinga uma pessoa? Como é que você expulsa essa pessoa? Como é que você humilha uma pessoa? Em nome de Deus? Da verdade? Está certo isso? Eu pergunto para vocês. Mas é possível que tais pessoas encontrem textos bíblicos para fundamentar tal atitude. Não tocaram a verdade de Deus, enquanto revelação, palavra orgânica, tocou apenas doutrinas, fórmulas, ritos, comportamentos. E como dizia Lulu Santos, para não deixar de citá-lo numa mensagem tão abençoada como esta, assim caminha a humanidade. Até aí tá bom. Deixa os passos de formiga para depois. Mas assim caminha a humanidade. E o nosso desejo é que essa igreja, que é maior do que isso que vocês estão vendo aqui, porque há pessoas que são do nosso ministério, no sentido de compartilhar da mesma visão e sentimento, nos 4 cantos do mundo. Até na Índia tem pessoas que estão lá nos acompanhando de longe e crendo na mesma palavra que nós. Nosso desejo é que nós toquemos nessas verdades orgânicas para que nós sejamos pessoas muito melhores. Pessoas curadas e que sejam fonte de cura para outras pessoas. Amém?